as propriedades físicas e químicas dos materiais. Então, vamos ver aqui as propriedades físicas dos materiais. Olha o conceito, são aquelas que podem ser observadas quando há ação mecânica ou calor, que é a energia térmica. Então, vejam só, o que é essa ação mecânica dentro desse conceito? Ação mecânica é quando há fricção ou choque entre os materiais. É você pegar um material e outro e triscar um no outro. Então, ali você está fazendo uma fricção naqueles materiais. E a energia térmica, vamos ver o que é. Energia térmica, quando há uma condução de calor entre materiais. Então, mais na frente a gente vai ver o exemplo dessa condução de calor, tá certo? Então, vejam agora as principais propriedades dos materiais. Quais são elas? Todo material, gente, todo objeto, ele tem essas propriedades, que é solubilidade, densidade, elasticidade, flexibilidade, dureza, tenacidade e condutibilidade térmica, tá certo? Vejam só, vamos ver conceito e exemplos de solubilidade. Então, trata-se da propriedade física determinada de forma experimental, que avalia a capacidade de um material dissolver outro. Ela está relacionada com a capacidade que um material denominado de soluto apresenta de ser dissolvido por outro, o solvente. Então, veja aqui o exemplo. Por exemplo, a água sendo solvente e o sal sendo soluto. Então, quais são os exemplos? Se você misturar água mais sal, água mais açúcar e água mais terra, você pode até fazer a experiência na sua casa, você vai perceber que ela vai dissolver, que o sal, o açúcar e a terra vão dissolver na água. Claro que você não vai botar muita quantidade, você vai botar pequena quantidade de água, aliás, de sal ou de açúcar ou de terra num copo pela metade com água, você coloca uma pequena quantidade e mistura. Com o passar que você misturou tudo, que você der um tempinho para ver o que vai acontecer, você vai ver que o açúcar vai dissolver, que o sal vai dissolver e que a terra vai dissolver na água, tá certo? Então, esse é o exemplo do que é uma solubilidade. Então, vamos ver aqui sobre densidade. A densidade é uma grandeza que expressa a razão entre a massa de um material e o volume por ele ocupado. É uma propriedade específica de cada material que serve para identificar uma substância. Então, tenhamos aí o exemplo de alumínio, chumbo e ferro. Então, vejam só, se você for pesar um bloco de isopor e um bloco de chumbo, o chumbo vai ser mais denso, ou seja, mais pesado, tá? Então, se você pegar tem que ser as mesmas quantidades, o mesmo tamanho, o blocozinho de isopor com esse bloco de chumbo. Então, se você colocá-los em uma balança, você vai perceber que o chumbo ele vai descer, né? Pelo fato dele ser mais pesado, e o isopor vai subir. Então, no caso da densidade, esses materiais aqui, esses metais, eles são muito pesados, tá? Em relação a esses objetos que eu lhe dei o exemplo aqui, que foi o caso do isopor. Elasticidade. Elasticidade é a propriedade que determina como um corpo retorna ao seu tamanho e formas originais após ter sido distendido, ou seja, deformado. Então, qual é o exemplo de elasticidade? É muito fácil. Por exemplo, elástico para botar em roupa, você puxa o elástico, se você colocá-lo em cima de um local, ele volta ao seu normal. Esticar um pedaço de borracha, você estica, mas ela volta ao seu normal, ou um tipo de plástico, tá? Flexibilidade é a característica do que é flexível, ou seja, aquilo que consegue se dobrar com facilidade. Também posso chamar de maleável. Qual o exemplo?
Pensei aqui num pedaço de mangueira. Você pega uma mangueira, você dobra a mangueira, depois ela volta, você pode retornar ao seu comprimento que ela era. Então, são objetos que eu posso dobrar e ele voltar ao seu normal. Dureza é a propriedade de um material que permite a ele resistir à deformação plástica, usualmente por penetração. Então, vejam só, o termo dureza também pode ser associado à resistência, à flexão, risco, abrasão ou corte. Então, vejam aí. Exemplo, quartzo, diamante, topázio. Aqui são pedras preciosas, tá? Que quase a gente não tem contato. Então, o exemplo da dureza dessas pedras aqui é que se você, por exemplo, pegar um prego e passar um risco nelas, ela não vai acontecer nenhum risco. Por quê? Pela sua dureza. Elas são altamente resistentes a qualquer objeto furante, perfuro cortante que você passar nela, você não vai ter resultado de um risco ou até mesmo de quebrar. Por isso que elas são consideradas como duras, tá certo? Vamos imaginar uma madeira e um estilete de aço. Este estilete irá riscar a madeira, portanto, ele é mais resistente, ele conseguiu riscar a madeira. Porém, se ao invés de madeira usarmos o quartzo, diamante ou topázio, percebemos que ele é mais forte que o estilete de aço, que não risca o quartzo. Eu tinha dado o exemplo do prego, agora ele me deu aqui um exemplo de um estilete. Se você passar em uma dessas pedras aqui, você não vai conseguir risco. Já na madeira teve risco, pois a madeira não é exemplo de dureza. Tenacidade é a energia mecânica, ou seja, o impacto necessário para levar um material à ruptura. Tenacidade é uma medida de quantidade de energia que um material pode absorver antes de fraturar os materiais cerâmicos. Por exemplo, tem uma baixa tenacidade. Se você pegar uma cerâmica, é como ele vai dizer, a resistência da lataria de um carro ao sofrer uma batida leve. Então, se for uma batida leve, não vai ter nenhum dano naquele local. E também, se você tentar riscar uma cerâmica, ela não vai conseguir, né? Você não vai conseguir também ver o risco. Você pode pegar um prego, riscar a cerâmica da sua casa e não vai ter riscos, tá certo? Se ela for de boa qualidade. Se for uma cerâmica muito boa, não vai ter risco. Agora, se ela for de qualidade ruim, ela vai riscar, tá certo? Condutibilidade térmica. O que é isso? A condutividade térmica quantifica a habilidade dos materiais de conduzir energia térmica, ou seja, calor, gente. Então, os exemplos, as panelas de alumínio que você tem na sua casa, as panelas de vidro, são ótimos condutores de calor. Você coloca lá no fogão, tá? Elas esquentam rápidas, tá? E a tendência do seu alimento cozinhar mais rápido. Veja que tem panelas que tem a tampa de vidro. Conduz calor o vidro, mas ele não quebra. O interessante é isso, né? Que você vê a panela lá em cima do fogão. Você, às vezes, tem pessoas que colocam panelas de vidro para assar bolo dentro do forno e elas resistem à temperatura. Então, elas conseguem conduzir o calor, tá? Elas vão permanecer da mesma forma. Quando você tirar do fogo, elas vão voltar à temperatura normal. Elas vão esfriar, mas não vai quebrar, não vai ter nenhum dano naquela panela, tá certo? Então, até a próxima.